Ora, muito boa noite a todos, mais uma vez. Hoje temos aqui mais um direto no Instagram. Entendemos que é uma boa forma de ocuparmos esta semana antes das festividades e em que vai acontecer a maior parte das decisões relativamente ao voto. Os colegas estão agora a votar e, portanto, entendemos que é a altura de estarmos disponíveis, de estarmos aqui presentes e a dar a cara para responder às questões todas sobre aquilo que é o nosso programa, que é a nossa missão, aquilo que decidimos fazer quando nos metemos nesta aventura. Boa noite aos que se estão a juntar. Vejo aqui já o João. Se nós rentabilizarmos o tempo nesta semana e disponibilizarmos para falar com todos os colegas de forma direta, para nos colocarem as questões que tiverem a colocar, todas elas, sem nenhum problema, seja através daqui do chat ou mesmo pedindo para participar na conversa, estamos abertos a isso, porque é agora que se vão tomar todas as decisões, no fundo, entendemos que é durante esta semana que os colegas estão a votar e, portanto, faz sentido aproveitarmos o nosso tempo para estarmos disponíveis neste canal de comunicação que entendemos ser direto. Amanhã vamos ter uma outra sessão, mas aí via Google Meet, e portanto vai ser nessa outra plataforma que vamos fazer essa sessão, um pouco à semelhança do que fizemos desde agosto, com as nossas sessões à quarta-feira dos onboardings. Vamos agora também fazer outro tipo de onboarding, já não para escolher candidatos, já não para recrutar, por assim dizer, pessoas que se queiram juntar às listas de candidatura, mas pessoas que estivessem noutros projetos ou que tivessem votado em projetos que já não estão neste momento na corrida eleitoral, para que também possam conhecer quais são as nossas propostas e a nossa forma de pensar, se é que ainda não conhecem, se é que ainda não tiveram tempo, que ainda não dedicaram atenção a ver as nossas propostas, e sabemos que quem esteve envolvido noutras corridas eleitorais é possível que não tivesse essa disponibilidade até agora, e agora estamos aqui a dar essa oportunidade. João, mandei-te aí um convite, vê lá se já tens aí a hipótese de aceitar, porque íamos conversando aqui os dois. O João foi precisamente uma dessas pessoas que se juntou ao caminho certo através dos onboardings, uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente antes de. Ou por outra, já nos tínhamos encontrado pessoalmente há uns anos, mas eu não tinha presente, não me recordava, para ser honesto, e que veio através dos onboardings parar ao caminho certo. E hoje eu gostava que ele se juntasse aqui um bocadinho a nós. Não estás a conseguir, João? Vê lá, eu vou cancelar o pedido e vou voltar a fazer, que é para ver se do teu lado é isso. Vê lá. Aceitar. Já vais aparecer. Se calhar também estava eu aqui, também estou a aprender a lidar com estas coisas dos diretos no Instagram. Foi uma novidade, mas pronto, como eu tenho dito, também a campanha também serve para isso, também serve para nós nos desafiarmos e aprendermos coisas novas. E, e isto teve que ser, não é? Uma forma de nós comunicarmos mais direta e que é possível manter ao longo do tempo, como dizia ontem o Paulo Branco, esta canal de comunicação nós conseguimos ir mantendo. João, vê lá se consegues. Eu já mandei para aí um pedido para tu aderires. Também temos aqui o Rafael. Boa noite, Rafael. Paulo, Nuno, Figueiredo, viva. Vou aqui fazer então mais uma vez um pedido para alguém se juntar à conversa, para não ficar aqui sozinho. E como dizia, quem quiser colocar questões, estejam à vontade através aqui do chat, estejam à vontade para o fazer. Deixa eu ver se consigo pôr aqui o Rafael. Será que consigo convidar? Não sei. Vamos ver. Vou convidar. Diz aqui, solicitador online não pode aderir. Vê lá, João, o que é que consegues fazer do teu lado? Quanto ao Rafael, já mandei aqui um convite. Aí está o Como homem. estás? Estás Sozinho já. bom? Está tudo bem, está tudo bem. Peraí. Como é que isso vai? Cá estamos, olha, ainda estou no escritório, estive a trabalhar até agora. É uma Tive... vida dura. Pá, é uma vida que podia ser melhor, mas também podia ser pior. Ficámos aqui no escritório até mais tarde por boas razões, graças a Deus. Olha, Muito bem. entrei aqui, já entrei aqui em vários diretos e já tínhamos falado há uns tempos sobre a possibilidade de entrar aqui numa conversa. E se mais ninguém se juntar, olha, isto é quase uma segunda ronda da nossa conversa do podcast. Foi brutal e deixa-me dizer que tivemos um feedback muito positivo de ambos os episódios, é verdade.
mas falando do teu em particular, tivemos um feedback muito positivo, acho que as pessoas gostaram e acho que foi uma conversa interessante. Boa. Mas é por Olha, aí o João, se calhar o João tem uma opinião mais imparcial que a minha. e que a minha, que eu também gostei muito de participar. Até lhe podemos perguntar qual é o feedback dele, mas eu acho que sei. E posso também dizer que foi de facto também uma boa experiência para mim. Senti-me muito bem recebido. Tu sabes que houve quem me aconselhasse e quem me tentasse demover de ir ao podcast, mas a minha resposta foi pronta assim que tu lançaste o convite. Eu não precisei de pensar nem de falar com ninguém, foi logo sim. Porque lá está, sinto que é a minha responsabilidade estar disponível para explicar e vocês fizeram o vosso papel, fizeram as perguntas que quiseram, nós não combinámos absolutamente nenhuma pergunta e acho que isso também se sentiu, não é? Acho que essa mensagem passou, foi verdadeiro, Sim, sim, foi, sim. foi Sim, autêntico. eu percebo perfeitamente quem de alguma forma se opôs à tua participação e do Paulo entendo perfeitamente, particularmente porque toda a gente conhece o meu alinhamento e que tinha feito parte da equipa do Paulo em 2021 e da proximidade que eu tenho com o Paulo. E era normal que houvesse alguma ansiedade, mas nós até comentámos isso no final. Fiquei mesmo feliz de te sentires à vontade e acho que foste bem recebido. Acho que a conversa correu super bem, zero pressão. A conversa com o Paulo também parece-me foi super bem conduzida. E fico muito feliz que não tenhas seguido as vozes de quem te aconselhou a não vir, embora as compreenda, obviamente. E é inevitável que num tipo de exposição como aquela nós saiamos beneficiados enquanto sociedade. É um facto, porque a nossa empresa acabou por sair com uma maior visibilidade para muitas pessoas do que tinha anteriormente. Mas era a única forma que nós tínhamos de ter uma conversa aberta com os candidatos a bastonários e convidámos todos. Tivemos 3 aceitações, uma não foi possível marcar e houve uma recusa. Mas era a única forma que nós tínhamos de abertamente ter uma conversa como aquela que tivemos contigo e explorar temas muito interessantes, que eu acho que foram temas interessantes, concordar em muitas coisas, discordar noutras coisas. E aquilo que eu te gabo e não, infelizmente não se pode gabar a toda a gente em todas as listas, foi a capacidade de olhar para as coisas de forma aberta, tranquila e com alguma visão desapaixonada. Acho que isso é importante. E eu que não estive candidato em nada, não sou candidato a absolutamente nada e não planeio tão depressa voltar à ordem, consigo perceber que essa paixão de muitas pessoas por ser dirigente em vez de estar dirigente leva a um tipo de discussão que leva a esses vieses de só alinhas numa conversa com determinadas pessoas se quiseres alinhar num determinado tipo de discurso. E por isso volto a agradecer publicamente pela tua disponibilidade para estar connosco. Também agradeci ao Paulo, adorei falar com os dois, o meu sócio também, foi uma honra para nós que vocês ali estivessem e felicito obviamente por teres ganho esta primeira ronda. A segunda ronda, olha, Vamos ver. veremos o que vai acontecer. Está nas Veremos o que mãos vai das acontecer. pessoas. Sim, olha, mas eu acho que vocês preencheram uma lacuna, ainda bem que a preencheram, quando dizes que de facto deu alguma projeção ao vosso podcast. É normal que assim seja, quando vocês convidam pessoas e as pessoas aceitam, é normal que essas pessoas tragam um público. Eu iria a qualquer convite que fosse colocado, esclareci isso várias vezes, e vocês preencheram uma lacuna que não houve nenhum debate, e eu já disse várias vezes que estive sempre disponível, sem pôr nenhuma reserva nem condição, e também nunca recebi dos outros candidatos uma lista de condições, portanto, eu acho que os outros candidatos não quiseram debater, é a minha opinião sincera, e vocês ocuparam esse espaço, não foi com um debate, mas foi com algo que as pessoas pudessem consumir para perceber o que é que os candidatos pensavam, e não é só o que é que os candidatos pensam em termos programáticos, é como é que os candidatos comunicam, como é que os candidatos conversam, se expressam, quando estão sem rede e frente a frente com, neste caso, com colegas, como é que os candidatos defendem as suas posições e defendem as suas ideias. Pá, e isto faz parte daquilo que nós viemos dizendo, assumimos desde o início o nosso lema agregar, inovar e profissionalizar. Agregar é o primeiro pilar Claro, e isto envolve sermos capazes de falar com pessoas com as quais não concordamos. Porque falar com as pessoas com quem concordamos, não é? É muito fácil. Estarmos a ver um jogo do Benfica só com benfiquistas
é mais fácil, não é? Do que estar a discutir a tática se tivermos ao lado pessoas do clube adversário. Mas é salutar que consigamos fazer esse exercício, porque a vida é assim e as instituições têm que se defender assim. O bastonário da ordem vai ser, no fundo, um porta-voz que vai ter que falar com pessoas que não estão interessadas no bem da ordem nem dos seus associados. E vai Completamente. ter que o fazer com esta abertura, com esta capacidade de se colocar até de vez em quando nos sapatos do outro e de o trazer para aquilo que é o nosso ponto de vista. Mas olha, deixa-me aqui também incluir o João na conversa, que ele também se sentou. Mas olha, Rafael, é de parte a parte, eu sei que estamos os dois mutuamente gratos, mas fica aqui também o meu sincero reconhecimento público. Obrigado. João, Ora, boa conta lá, a noite, tua boa noite a vida. todos. Sim, Olá. eu vou ter aqui uma opinião imparcial, sem dúvida alguma, mas para já quero felicitar o Rafael e, obviamente, o Cláudio pelo excelente podcast e pela excelente Obrigado. iniciativa. Ainda que possam ter tido mais projeção para a sociedade, a mim não me afeta absolutamente nada. Já tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente ao Cláudio e ao Rafael, que é nós somos todos um único, uma única figura. E o que a PA tem feito e muito pela nossa profissão, eu aproveito para agradecer mais uma vez Obrigado. publicamente e acho que é importante todos nós termos esta sinergia que temos vindo a cultivar, não é? Com isto do digital. Obrigado. Obrigado. Aproveitando aqui a questão que o Rui coloca, eu acho que foi sem dúvida uma excelente entrevista. Acho que o Rui esteve tranquilo, como é dele, não é? Esteve ali natural. Colocaram-lhe ali algumas questões-chave e ele esteve à altura. Muito orgulhoso do nosso, espero, futuro bastonário. Conta lá, João, que eu acho que é importante as pessoas saberem como é que tu vieste parar aqui ao caminho certo. Eu gosto muito dessa história, pá. A história é mais pura das realidades. O Rui esteve a convite numa palestra que esteve a decorrer lá na universidade, não é? Lá no Instituto, aliás, onde tirei o curso, já vai uns aninhos valentes, e foi falar de uma temática que a mim particularmente me agrada. Ou não estivesse eu ligado ao digital há anos, nomeadamente criptomoedas, e a penhora dos criptoativos, não é? Como é que aquilo se iria desenrolar? Isso há quanto E tempo, mais ou obviamente, menos? Tens ideia? talvez 5 anos, já nem sei, 5, 6 anos por aí. Ok. Confesso que já não me recordo, mas foi por aí. Ok. Ahm, e quando vejo, portanto, os diversos palestrantes, não é? Comunicar, obviamente, aquela linguagem jurídica, desculpem-me a expressão, aquelas manias todas, não é? E de repente aparece-me ali um jovem no meio daqueles velhos do Restelo, não é? Ali com uma comunicação permanente, fácil de se entender, um sorriso permanente, a criar empatia, de repente aquele público mais jovem, não é? Porque se calhar era dos mais velhos ali na plateia, dentro daqueles que estudavam, naturalmente, ahm, começa a sentir aquela atenção dada, não só pela temática, mas pela comunicação do palestrante, neste caso o Rui, e eu naturalmente me identifiquei. Surgiu-me aquele pensamento que é, epá, um dia que esteja nesta profissão, seguir realmente isto, gostava de fazer aquilo mais numa de know-how do que propriamente pensar em me dedicar a 100% à profissão, digo assim, pá, gostava de ser com este colega. Porque realmente tem ali uma postura em palco, fala, tem um sorriso permanente, cria empatia. E eu identifiquei-me. Os anos passam, e como os anos passam, de repente vêm aqui estas eleições antecipadas, não é? E eu estou aqui no meio do barulho, por assim dizer, digo assim, "Pá, deixa eu ver o que é que eu posso contribuir. E o que é que me suscita aqui interesse no projeto? O que é que me chama aqui a atenção no projeto? Duas coisas. Primeiro vejo algo diferente, nomeadamente o quê? Começamos a falar aqui com as redes sociais, a comunicar com a proximidade do associado, pessoas a quererem demonstrar, pelo menos a demonstrar numa fase inicial, vontade de esclarecer, vontade de agregar. E eu, enquanto pessoa nova na profissão, e naturalmente quando se entra numa profissão nova em que, aliás, veja-se, eu já volto aqui novamente, mas tivemos, por exemplo, as jornadas dos solicitadores, não é? Eu fiquei a conhecer muita gente, confesso que se não fosse estar aliado a este projeto do caminho certo, eu não iria lá. Porquê? Porque iria ser mais um desconhecido lá, como tive a oportunidade de falar com outros colegas que estavam lá pela primeira vez e que de facto confidenciaram-me que pá, nós estamos aqui perdidos. Toda a gente se conhece, nós não conhecemos ninguém e é um bocado complicado por vezes se integrar. E quando eu vejo o Rui falar do projeto, o agregar, eu disse: olha, nunca puder colaborar, contem comigo. Estou disponível para dar os meus inputs no sentido de realmente melhorar-se aquilo que é a nossa profissão e o nosso futuro.
E depois foram surgindo aqui, de facto, algumas propostas e desafios que o Rui me foi lançado, e uma delas ele sabe que eu recusei, que disse mesmo: não é pelo receio do desafio, é por não estar preparado e há gente com mais valor para. E foi isto que eu notei, que é, o Rui não se quis candidatar ao barulho, desculpem a expressão, usando aqui as figuras-chave, os nomes mais conhecidos, mas pegou no universo de colegas, desde os mais antigos, como o nosso colega o Sapinho, a outros mais recentes, do qual também faço parte, e disse assim: nós temos aqui uma equipa para jogar com diversos colegas, desde os mais antigos, que vão ter uma visão, por vezes poderá acontecer até com mais vícios, não é? De estarem há muito tempo na profissão, como pegar de repente em colegas mais recentes, dar-lhes a oportunidade de ter voz, ou seja, a vossa voz está aqui, há uma oportunidade, e nós vamos agregar quem quiser. Nós recebermos pessoas de todo lado, falamos de todos os conceitos. Uh, Pequenos exemplos como termos determinados órgãos que não nos candidatamos, porque existiam colegas com mais do que capacidade para os liderar. Portanto, Olha, nós entrou tivemos um pouco de agora tudo. um aqui na Entrou conversa. agora aqui um. Entrou aqui na conversa. Nicolau. Boa noite, Boa João. noite. Olá, Nicolau. Viva. Alô, Viva. Nicolau. Um, Isto tudo para dizer o quê? Um projeto novo com capacidade de agregar no sentido de toda a gente poder ter a voz, foi isso que me suscitou o interesse. E obviamente a pessoa em questão que se candidatou ser uma pessoa que me identificava e disse: vamos para a frente, daquilo que eu puder ajudar. E lá fizemos algumas coisinhas e ainda vamos fazer muitas mais, espero eu. De uma Sim, maneira e agora sucinta será isto. estás na minha equipa ao Conselho Geral, portanto estamos os dois a correr esta segunda volta, não é? Mas no fundo aquilo que eu queria destacar é, eu até queria que tu focasses mais a tua iniciativa, porque eu acho que é aí que está a coisa bonita disto. Porque tu, quando chegou o momento das eleições, tu começaste a consultar o que havia, viste que estava esta candidatura a decorrer, viste o site ou qualquer coisa assim, mandaste logo uma Sim, mensagem: sim. eu quero participar, eu quero saber como é que Certo, certo, posso certo. participar. E eu virei Era para o... isto que eu queria realçar, porque Sim, e sim. depois também queria falar um bocadinho convosco sobre isso. Como é que nós fazemos com que mais pessoas tenham esta proatividade e, sobretudo, mais jovens também se queiram aproximar da ordem? Eu quero muito ouvir a vossa opinião sobre essa matéria para nós trabalharmos esse terreno. Mas tu tiveste essa iniciativa e eu gostei muito Tive. dessa faísca. Aliás, eu quando vejo esta situação e o projeto e aquilo tudo que se podia fazer, e obviamente custos inclusivos que estão associados, eu demonstrei a minha abertura para poder, no fundo, apoiar, não é? Fosse financeiramente, fosse com o know-how, fosse com o que fosse, demonstrei esta iniciativa e escrevi e disse: "Pá, gostava identifico-me com a mensagem que passam, li o programa, identifico-me com os valores demonstrados e, como tal, no que eu puder ajudar, contem comigo." Isto foi, de facto, uma atitude proativa da minha parte de ir à procura. Porque de outra maneira, isto tem muito a ver até com aquilo que se vê no nosso dia a dia, quando nós temos as eleições, por exemplo, para o presidente, para o que for, não há muita iniciativa dos jovens. E aquilo que eu notei foi alguém que teve uma comunicação próxima. E uma das coisas que marcou muita diferença, isto já numa fase mais avançada, quando nós estamos, por exemplo, nas jornadas, e que eu achei muito curioso, ver o Rui, não é? Que eu desafiei o Rui, que eu disse: tem um bocadinho mais de lata em alguns aspectos, e disse ao Rui: vamos começar aí a abordar e sentar-nos e falar com gente desconhecida. Nós sentámos-nos, não foi em tudo o que era mesas, nós falámos com tudo e mais, tudo o que mexia nós falávamos. Porquê? Porque era importante, primeiro para mim, conhecer futuros colegas. Aquilo que eu sinto, eu se calhar tenho uma vontade mais para me dar a conhecer, agora uma pessoa, falo naturalmente, dou-me a conhecer, mas nem toda a gente tem que ter este tipo de espírito, não é? E os mais novos, quando entram na ordem, e depois entram neste tipo de convívios, sentem-se perdidos. Porque eu também vou ser muito pragmático. Eu, quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar em frente, bom dia, boa tarde, o mínimo que é esperado da educação. Mas daqueles mais velhos ficaria se calhar bem um gesto de: olha, sou o colega X, seja bem-vindo, até porque já participam há algum tempo, e também tentarem-nos agregar, interiorizar e apresentar, porque a gente sente-se ali um bocadinho perdido, é um bocado desconfortável. Mas eu normalmente, perante o desconforto, é algo que lido bem, vamos para a frente e logo se vê. Mas naturalmente também tinha ali o suporte, não é? Já estava associado ao programa, tentei procurar o Rui, também não estava com ele ainda presencialmente, cumprimentar, conhecer outros colegas, como o Paulo Branco, por aí fora. E a partir daqui um apresenta ao outro e todos nos vamos conhecendo com o tempo. E tentei fazer isso um pouco com o Rui, que era aquelas caras mais novas, aqueles que se identificam como cédulas mais recentes, não é? Que se identificam como jovens, estão ali, nota-se até inclusive aquele desconforto, dar-nos a Exato. conhecer, apresentar-te um pouquinho dos colegas. Eu acho que isto é o importante e aquilo que temos que todos fazer no futuro. Uhum. Vamos incluir aqui o Nicolau também na conversa. Obrigado, João. Nicolau, o que é que tu achas disto de como é que nós juntamos a malta mais nova, tu que estás
num cargo de mais proximidade, um cargo regional, não é? Pelo menos proximidade regional. Uma das coisas que nós vamos fazer, e conto contigo para apoiares nisso, é as assembleias por secções. Portanto, vamos ter que ter assembleias gerais a decorrer também no Conselho Regional do Porto. Isso é uma coisa importante. Mas conta lá, qual é a tua visão sobre esta matéria? Olá, boa noite. Olha, começando por essa questão das assembleias por secções, já neste mandato me disponibilizei para começassem a ser realizadas. Não aconteceram porque não foi possível ou porque não quiseram, mas o Conselho Regional do Porto disponibilizou-se para ter as instalações, preparar, testar o que fosse necessário para que ocorresse. Porque é necessário mesmo que as nossas assembleias, sejam ordinárias ou extraordinárias, o que sejam, que tenham uma participação mais massiva. São sempre os mesmos. Tu sabes, constantemente nos encontramos em Lisboa e são sempre os mesmos. Não, há uma ou outra cara nova que aparece, mas é muito complicado. Nós aqui no Porto, quando acolhemos os novos associados, tentamos sempre que incutir-lhes esta vontade de aparecer. Eu sei que não é fácil, porque são muitas caras novas, há sempre um receio do desconhecido, e aquilo que eu tento lhes dizer é que só são desconhecidos até tu começares a dar. E se tu apareceres, nós todos vamos participar contigo para que deixes de ser um novo, um desconhecido. Mas é difícil quebrar este gelo inicial e sinto na parte de muitos novos associados dificuldades em se entrosar neste início. É muito fácil estar do outro lado da Câmara. E é uma das coisas que a mim me entristece muito, porque eu vou assistindo a algumas formações online e aquilo que eu vejo é quadrados vazios ou retângulos vazios, pretos. E para quem está do lado do outro lado, o formador, o juiz, o conservador, e está a olhar para aquilo e vê 7 ou 8 colegas e o resto é tudo quadradinhos pretos. Isto também para eles não é... Claro, não puxa, não é motivante, não motiva. não motiva. E eu no Conselho Regional do Porto tenho tentado e que todas as sessões de esclarecimento, de estudo, conferências, sejam sempre presenciais, porque é a única forma de os colegas se começarem a conhecer. Esta é a minha aposta. Eu posso estar errado, mas esta é a minha aposta. Eu quero que os colegas apareçam, tentamos fazer sempre em lugares diferentes, não estamos sempre na sede, estamos nas diversas distritais, e tentamos que os colegas apareçam, que é a única forma que eles têm para se entrosar e conhecer e perder estes receios iniciais de não conheço ninguém e passar eu já conheço alguém. Olha, uma coisa boa que já ficou aqui claríssima é que contamos contigo para ter as condições no Conselho Regional do Porto para fazer lá a Assembleia Geral por Secção a funcionar no Porto. E o Paulo Branco disse aqui nos comentários que quando se fez a única Assembleia nesses termos, ele estava na mesa nessa altura, teve mais participantes no Conselho Regional do Porto do que em Lisboa. Portanto, imagina, ainda vamos ter a Assembleia a ter o seu foco principal de intervenções, quiçá, através do Conselho Regional do Porto. Mas pronto, é bom sabermos que contamos contigo para isso. Voltando então aqui um bocadinho para o Rafael, e tu também tiveste contacto com a Comissão de Jovens, falámos até inclusivamente já em off sobre essa matéria, vocês perguntaram qual era a minha posição sobre a existência da Comissão, e eu tenho muita curiosidade para ver o que é que a Comissão consegue produzir, consegue entregar, como é que ela consegue aproximar então os jovens. Há algum considerando sobre Claro. essa Comissão em particular?
Sim, Diz-me. primeiro eu fiz parte da primeira comissão de jovens, primeira recente, digo eu, desde que foi retomado, na verdade com fraco sucesso, na altura era eu, o João Pedro Amorim, o Francisco Serra Loureiro e a Joana Bonifácio. Tivemos pouca margem de trabalho, a verdade também é essa, também era tudo muito novo, mas a verdade é que as comissões seguintes já fizeram um ótimo trabalho e aquilo que o Nicolau estava a dizer, obviamente é importante, a participação presencial é importante, no entanto, isto é a minha visão, não é por se organizar algo presencial que isso vai levar os colegas até lá. Ou seja, para quem lá chega, o impacto é completamente diferente, sem dúvida nenhuma, mas até lá chegar a distância é muito grande. E porquê? Nem que seja por questões sociais. O mundo mudou, hoje é mais difícil sustentar escritórios, é mais difícil pagar rendas de casa, efetivamente, como todos sabemos, o cenário mudou drasticamente. E com a digitalização de praticamente todos os processos pessoais, profissionais, nós hoje já não precisamos necessariamente de ter que ir visitar os nossos pais todos os domingos para falar com eles, porque falamos telefonicamente. Portanto, tudo mudou. A minha proximidade para com um dirigente é muito maior, a proximidade de contacto é muito maior por um telemóvel ou por uma videoconferência, e eu não vejo necessidade de ir gastar 150 euros para ir a Lisboa ou ao Porto, e aqui estou a incluir refeições, deslocações, eventualmente estadia, e já estamos a fazer disparar os custos. E então, essa conjugação de desligamento geracional, que é normal e vai ser sempre assim. Alguém que chega com 20 e poucos anos à profissão e encontra pessoas que claramente se sentem confortáveis no meio do dirigismo, no sentido em que são dirigentes há muitos anos, conhecem os corredores da casa, são pessoas que chegam, já sabem quem é que vão cumprimentar. Aquilo que o João estava a dizer, e o João é candidato ao Conselho Geral, o João chegou às jornadas e sentiu-se desconfortável. E é candidato para o Conselho Geral. Como é que acham que se sente um associado que acabou de se inscrever, ainda nem sabe muito bem quanto é que vai pagar de cotas, ainda anda meio desorientado, nem sabe bem qual é que é o impacto da SEPAS? Esse desligamento só pode ser colmatado por uma coisa: peer-to-peer, pares, só isto. Não é ninguém, e Rui, tu, se fores bastonário, por muito jovem que tu sejas, e és um jovem, efetivamente, de 28 anos. Era bom, era bom. Já tiveste. Mas por muito jovem que sejas, a verdade é que há um desligamento natural pelo facto de seres bastonário. E há um desligamento natural para quem tem 40 e tal anos, para quem tem 20 e poucos é normal. Porque o arrojo de abordar e o arrojo de procurar aprender com essa pessoa leva a que eu vou aprender, mas sempre limitado na minha capacidade de fazer as perguntas certas, de me colocar à vontade para falar com a pessoa. Onde é que entra aí a Comissão de Jovens? Exatamente nesta parte de haver um espelho daquelas pessoas. A Comissão de Jovens foi feita para associados até 10 anos de inscrição, mas claramente o foco de trabalho da Comissão de Jovens está em quem está nos primeiros 2, 3 anos de inscrição. Claro que os eventos são abertos a toda a gente. Eu cheguei a estar em vários eventos da Comissão de Jovens super bem organizados, claramente com espírito de missão, porque aqueles colegas que faziam parte da Comissão de Jovens nunca receberam um cêntimo para alistar, claramente com espírito de missão, super bem organizado. O mais recente presidente da Comissão de Jovens faz agora parte da equipa que vai integrar o Conselho Profissional do Colégio dos Facilitadores. E aquilo que eu via, efetivamente, era aquilo que eu via na escola quando eu ia dar aulas. E isto é estranho, mas eu comecei a dar aulas com 22 anos. Acabei este ano de dar aulas já com 29. Aliás, tinha 23, 24 anos. Estás formado agora. Reformei-me agora com 28, aliás. Reformei-me com 28. A diferença entre ter 23 ou 24 e ter 28 foi radical. Porque eu com 23 ou 24, o à vontade era enorme, tínhamos quase todos a mesma idade. Eu com 28 já era um adulto. Um adulto com escritórios, com coisas a acontecer, com processos, com não sei o quê. E, portanto, a Comissão de Jovens é indispensável para uma ordem que se quer mais próxima dos associados. Acho que foi uma boa aposta na altura em que foi feita a primeira aposta, ainda contigo na direção, Rui, e com o José Carlos Rezende como bastonário. Foi uma aposta que na altura saiu um bocado furada, mas foi no sentido em que nós não sabíamos bem como nos mexer, não havia ainda bem articulação com os conselhos regionais e com os colégios. Agora, é um apelo que eu deixo a quem está neste momento candidato, é não tenham a péssima ideia de não nomear uma comissão de jovens. Porque esse é só um princípio da continuidade do desligamento para com os jovens. E garanto-vos que se isso acontecer, é óbvio que não se corta totalmente a ponte com os jovens,
mas encurtou-se bastante essa ponte. E Uhum. acho que isso vai comprometer bastante essa integração, que acho que é fundamental, porque os jovens de hoje são os profissionais sólidos daqui a 10 anos e os dirigentes do futuro, portanto, acho que é uma ponte essencial. Eu acho que só o facto de existir algo, uma estrutura para acolher os jovens, claro que ela tem que ser funcional, claro que tem que entregar valor, mas só o facto de existir já significa que estamos cá para vocês, já passa uma mensagem, não é? E portanto concordo que quero ver como é que ela funciona. Aliás, como tenho dito muitas vezes, o objetivo é nós vermos como é que tudo está a funcionar e o que não está a pôr a funcionar, não é? Fazer esse trabalho. E diria que sim, que temos que ver como é que está a correr e aproveitar tudo aquilo que esteja a correr bem. Eu até tive uma ideia, não está no nosso programa porque já surgiu depois, confesso, e acho que até começou a germinar na nossa conversa no podcast, quando falei sobre a comparação do que foi disponibilizado para ir à Figueira da Foz e do que é disponibilizado para ir às Assembleias. Porque nós, quando vamos a uma Assembleia Geral, independentemente se elas de elas virem a funcionar por secções, como vão, ou não, as pessoas vão fazer uma deslocação para um local físico, para um ato que é a Assembleia Geral e, como dizia o Nicolau, muitas das vezes até já sabe quem lá vai estar, com que motivações, vota-se, vimos embora e acabou. Por que não, nesses dias das Assembleias Gerais, ter outras coisas a acontecer? O dia até podia ser um dia dedicado a atividades, workshops, até um workshop, por exemplo, do regimento da Assembleia, a explicar como é que funciona a Assembleia, como é que tu podes intervir na Assembleia, o que é um ponto de ordem à mesa, o que é uma reclamação, essas coisas todas. No fundo, uma simulação, por exemplo, de manhã, termos um almoço, termos mais uma atividade qualquer antes da Assembleia, no fundo, para rentabilizar aquilo que é a deslocação de quem vai ao Conselho Regional do Porto, Coimbra ou à sede em Lisboa, não vai só para a Assembleia, até pode ir pela curiosidade do resto das atividades que estejam ali envolvidas no dia. E eu confesso que só pensei nisto, senão até estaria no programa uma proposta relativa a esta matéria. No fundo, aproveitarmos ser um dia OSAI aberta, não é? Casa aberta, para que toda a gente se possa sentir ali e rever-se na casa a que pertencemos. Porque esse também é um trabalho muito importante. E mais uma vez, voltando aqui ao nosso lema e ao agregar, vou fazer questão que toda a gente se sinta bem a entrar pelo OSAI, independentemente do projeto eleitoral de origem, e nós temos feito isto desde o início assim. Aliás, o Nicolau, ainda antes das eleições, ele agora já está eleito, já está o assunto resolvido desde o dia 6, mas ainda antes ele já tinha participado numa sessão nossa, e eu agradeço também, Nicolau, por teres tido também essa abertura de vir a uma das nossas sessões. Todos os candidatos, mesmo de outras listas, foram sempre convidados a vir, e por isso é que eu também não aceito a ideia de querer passar desculpas quanto à não existência do debate, porque bastava terem aparecido nas nossas sessões e todos tinham conversado, perdão, e todos tinham tido a oportunidade de trocar opiniões connosco. João, não Deixa, tenho nenhuma deixa, pergunta para te fazer, mas vou-te passar deixa-me a palavra. deixa-me só acrescentar aqui algo a propósito disto que estavas a dizer. Aliás, nós temos colegas que fazem parte da lista e são também candidatos, colegas estes que estiveram presentes nas nossas conferências, reuniões, o que lhe queiramos chamar, com uma posição completamente contrária à nossa. E nós estivemos lá, e neste caso o Rui esteve lá, ouvimos todos a opinião, percebemos o ponto de vista do colega, posteriormente foi debatido, hoje fazem parte da nossa lista. Não é? Como, por exemplo, a situação dos selos de autenticação, que havia um colega com uma posição diferente, não quer dizer que concordemos, mas é uma posição, é válida, há que discuti-la, não é? É isto que se faz em democracia, ouvir as diversas opiniões. Como tivemos o outro colega, já muito antigo, não é? Na profissão, que tinha uma visão bastante diferente da nossa e também esteve lá até ao Sim. fim e também fez Mas, parte. mas sabe, João, deixa-me só dizer-te uma coisa, não percas o Não, raciocínio. não, Mas eu acho isso muito importante porque isso é treino, mais uma vez. Ou seja, nós estávamos ali, durante a campanha, a levar com aquela acidez, em alguns casos, mas era uma acidez que nós temos que nos preparar para ela, porque no futuro ainda pode ser pior, não é? Vai ser pior. claro, Estando bastonário, eu vou ter que ouvir coisas que não gosto e vou ter que estar preparado para lidar com isso, faz parte. eh, com toda a sobriedade, não é? Com todo o estoicismo. E, portanto, e naquele caso era uma posição de um colega que me recordo muito bem, porque queixava-se que nós nos focávamos muito na inovação, ele já era uma cédula mais antiga e dizia: Vocês não estão a falar nada do trabalho tradicional do solicitador, ele ainda tinha coisas
feitas em parcerias com advogados, tradicionalmente de fazer aquela coisa de levar coisas ao tribunal e não sei o quê. Pronto, e nós não estávamos a ter um discurso virado para ali. E repara, eu aceito a crítica. Eu não só aceito a crítica, como penso, nesse exato momento, como é que eu também consigo colocar-me na posição deste colega, porque lá está, como dizia há bocado o Rafael, se calhar até para mim já é uma posição mais distante da minha realidade. Quando eu me tornei solicitador e agente de execução, já não era aquela a minha realidade, mas eu tenho que ser confrontado com essa realidade. Eu tenho que ouvir essas pessoas, tenho que ser capaz de as fazer sentir-se também recebidas e acolhidas na ordem. Portanto, eu tenho dito sempre isto: nós temos que passar por este processo, porque este processo é necessário para nós conseguirmos coisas grandes no exercício do mandato. Senão, de outra forma, se formos com outra atitude, não chegamos lá. Desculpa fazer este parênteses. Não, E isto no vou. fundo, isto no fundo foi para reforçar um pouco aquilo que dizias, e que vai de encontro todo o programa, que inclusive foi feito com ideias de todos. Não foi feito com uma ideia isolada de uma pessoa em particular. Ouviu-se de tudo, inclusive de opiniões que tínhamos e que seriam contrárias, e que se percebeu o ponto de vista e que se retificou e se mudou e que se agregou a essas pessoas para estarem connosco, porque é mesmo assim, não descurando dizer-te só que Deus quer, Deus não agrada a todos, quanto mais nós, não é? Agora fazemos o melhor que podemos. No fundo, todos vamos fazer algo para o outro, para a nossa profissão. Portanto, a partir do momento em que anunciamos, como anuncias e muito bem, que uma das situações a alterar será precisamente os dirigentes não estar a dar formação, não é? Estarem focados a dirigir, por si só, meia palavra basta para bom entendedor. Nós estamos a dispensar o nosso tempo e a apostar o nosso tempo para ajudar a mudar realmente o nosso futuro, não para Uhum, se uhum, ganhar algo, não é? Senão, acho que ninguém se uhum. candidataria se fosse o caso. Qualquer um que se candidata, eu acho que vai com espírito de missão. Quero acreditar que será sempre esse. Naturalmente que sim, é Para ir isso ganhar mesmo. dinheiro, garanto-vos que não é. Se for para ganhar dinheiro, estavam melhor. Falta experiência própria, garanto-vos que não é para ganhar dinheiro. Ou Não, é realmente se contribuir e mudar e apresentar ideias novas, não é? E tentar-se fazer algo diferente, ou então ficamos só pelas palavras. Ó João, não, sem querer roubar aí o espaço ao Nicolau, deixa-me só realçar uma coisa, que é o que tu estás a dizer faz todo o sentido, o que o Rui estava a dizer faz todo o sentido, é preciso ter algum estoicismo para poder estar dirigente, mas mais do que isso, é preciso ter alguma capacidade para também não se estar dirigente. Ou o que é que eu quero dizer com isto? O tipo de acidez que tu falavas, Rui, e que me parece que veio de todos os quadrantes, todos, e continuará a vir, é o tipo de acidez que afasta pessoas da ordem. É o tipo de acidez que afasta pessoas deste tipo de discussão. E afasta em duas medidas. Pessoas que eventualmente teriam muito a dar à casa e que não se querem ver envolvidas em lavagens de roupa suja, e pessoas que, não tendo diretamente a dar à casa, se desligam da casa porque estão fartos da lavagem de roupa suja. Isto vale o que vale, vocês percebem o tipo de acidez que eu quero aqui dizer. O que é que me parece? Mais uma vez, a visão apaixonada de querer estar dirigente, que para a maioria das pessoas parece uma coisa que não passa pela cabeça, mas é temporário, ok? Isto não é uma coisa que fica para os herdeiros e depois, daqui a 300 anos, ninguém se lembra que vocês foram dirigentes. claro. Ninguém. Portanto, Sim, sim. essa desconexão, essa dissonância cognitiva de eu quero estar dirigente e toda a gente me vai estar sempre grato por aquilo que eu fiz, que assim seja, que é bom sinal, mas é algo temporário. E essa acidez que se foi vendo publicamente, umas mais publicamente, outras nem por isso, leva ao afastamento de pessoas de valor da ordem, leva ao afastamento dos associados de quem depois vai estar dirigente, e quem vai estar dirigente vai ter uma missão duplamente ingrata, que é levar com essa acidez e recuperar o terreno relativamente ao que essa acidez provocou para quem se afastou da ordem. Por isso, acho que é um trabalho inglório, e para quem se candidata fica essa mensagem de parabéns pela coragem, e ganhando parabéns pela coragem que vão ter nos próximos 4 anos. Para quem se candidatou em todos os quadrantes, pensem só no tipo de acidez que se coloca no discurso, porque isso efetivamente é um preço a pagar e é a ordem que o paga, não é cada um de nós. E acho que o discurso podia ser um bocadinho mais elegante, mais elevado. Olha, da nossa parte, nós fizemos sempre por ter isso presente. Claro que há emoções envolvidas e somos humanos, não é? Volta e meia não conseguimos reagir a um picância qualquer ou coisa assim desse género. Acontece a todos, dizermos coisas que nos arrependemos de dizer. E um bastonário também o fará, também dirá coisas que se vai arrepender de dizer, tal
qualquer pessoa o faz, mas nós temos tido muito foco naquilo que é o que depende de nós e tentarmos estar só centrados nisso. Há muita coisa a acontecer, como vocês imaginam, recebo mensagens a toda a hora com prints disto, prints daquilo, este disse, o outro fez, aquele respondeu, e isso é um esforço consciente, mas garanto-vos que estou muito focado em procurar aquilo que depende de mim e não aquilo que eu não controlo, porque isso aí vai sempre acontecer, acontecerem coisas que eu não controlo. Mas também gostava de passar a palavra mais uma vez, Nicolau, para o que quiseres. Fala sobre, um bocadinho sobre o que quiseres. Voltando à questão da acidez que o Parreira falou, todo aquele que vem para dirigente não vem para fazer amigos, porque a missão dele é muito mais importante, porque tem que respeitar todos aqueles que estão à sua volta. Nós vamos ouvir de tudo, os que gostam de nós, os que não gostam de nós, aqueles que vão fazer as suas queixas, aqueles que precisam de desabafar, e nós temos que estar lá para eles. É essa a nossa missão, é esse o nosso sentido. Não me vejo qualquer um que se candidate ou qualquer que seja o cargo na ordem que não possa estar com este espírito de dar de si. Isto já parece quase um outro lema. para estar com os associados. E eu digo sempre que eu quando me candidatei ao Conselho Regional do Porto pela primeira vez, eu não, muito sinceramente não fazia a ideia do trabalho que ia ter pela frente, e muito menos dos amargos de boca que ia ter durante o mandato. E por isso é que eu digo que nós não vimos para fazer amigos, porque uma vez que vamos ter que cumprir com o estatuto e os regulamentos, em cada decisão que nós tomamos, vai haver gente que não conseguimos agradar. Mas nós estamos lá para os ouvir. E isto é que é importante, é que nós temos que estamos lá mesmo para os ouvir. E esta questão da proximidade não existe só na cabeça de algumas pessoas, é em todos aqueles que se candidatam, que sabem que têm que estar próximos, porque os associados são eles que definem o nosso trajeto. Eu penso que não há outra forma de poder estar e de poder contribuir para elevar o nome da ordem, que não seja desprender-nos de nós e olhar para aquilo que é o mais importante, que são todos os associados que estão connosco. Quer sejam aqueles que se inscreveram hoje, ou aquele que está inscrito já há 30 ou 40 anos, porque todos eles, de uma forma ou de outra, também têm momentos em que têm fraquezas, em que têm dificuldades, e nós temos que estar lá. E dito muito sinceramente, que eu não sinto ainda que a OSAI faça tudo o que lhe seja possível por todos os associados. É importante nós também aproximarmos a ordem dos associados. E esta é uma missão, esta é uma missão para aquele que virá a ser bastonário, e que esperemos que seja o Rui Simão, naturalmente, para poder trazer estes momentos mais agregadores e conseguirmos construir uma melhor OSAI. Vamos fazer tudo para isso. Mas olha, deixa-me dizer que tu fizeste alguns amigos. Tu já foste eleito o novo presidente do Conselho Regional, portanto não é só o exercício, também já és o presidente eleito, portanto tu fizeste alguns amigos, não fizeste só inimigos. As pessoas votaram em ti. Sim, não é verdade, mas nós criámos sempre em todo lado... sim, não dá para agradar a todos, não é? Essa é a mensagem. Sabes que também tenho ouvido um bocado esta coisa de que agora na campanha há muita comunicação, mas depois o pessoal desaparece. Nós vamos ter mesmo que fazer um esforço consciente para manter a comunicação constante, sem ser maçadora, porque esse também é um ponto
rebuçado, difícil de alcançar, não é? E eu sinto muitas vezes que com a campanha já começa a haver alguma saturação por parte dos colegas e falo muitas vezes com a equipa até que ponto é que já não é demasiado assédio, chamemos-lhe assim, entre aspas. Por outro lado, é o momento também, não é? Se nós estamos nesta posição, temos que fazer o trabalho inerente a ser candidato, que é estarmos disponíveis, como estamos aqui, e já agora recordo quem está a assistir, que se quiserem colocar alguma questão aqui por escrito, estejam à vontade, porque este também é o objetivo desta sessão, é aproveitarmos para dar os esclarecimentos que queiram ver aqui dados. Mas temos que encontrar também um canal de comunicação direto, talvez tenhamos que ter sessões destas, por vezes presenciais, outras vezes online, com diversas temáticas para unir as pessoas e, no fundo, explicar como é que os dirigentes estão a pensar. Porque uma coisa é entregar aos associados o resultado, não é? Outra coisa é explicar-lhes como é que nós estamos a pensar, qual é o caminho que estamos a fazer para aquela proposta que nós consideramos ser a melhor. E talvez assim, se nós explicarmos o racional e se explicarmos todas as condicionantes, não será possível todas as vezes com todos os detalhes, mas o melhor possível, talvez assim consigamos alguma empatia mesmo com as decisões difíceis, não é? Mesmo com as escolhas que em alguns momentos são complicadas. Às vezes é preciso dizer que não, a coisas que nós preferíamos dizer que sim, que seria mais popular dizer que sim. Mas se conseguirmos explicar o processo todo, começou aqui, fomos além, ouvimos este, ouvimos aquele, falámos com a ministra, entendemos que a melhor proposta a apresentar é esta. E talvez isso seja um caminho, não Oh, é? Rui, a verdade é que nos últimos 8 anos, do qual tenho estado muito mais próximo, aquilo que tenho vindo sempre a reclamar é a falta de informação que é transmitida aos associados. Não existe um diálogo com os associados. Aliás, que neste mandato nós assistimos nas próprias assembleias em que era pedido pelos associados um momento para colocarem outras questões e até isso não lhes foi permitido. E isto vai criando em todos nós em que há uma dificuldade entre, principalmente, o Conselho Geral comunicar com os associados. Embora nós tenhamos órgãos que podiam permitir essa maior divulgação, que são as Assembleias de Representantes, não temos sabido utilizá-las da forma mais adequada para fazer chegar a informação. Porque as Assembleias, quando reúnem, não reúnem para discutir pontos essenciais, e depois, quando esses elementos dessas Assembleias deveriam discutir nos seus distritos com os associados, como eles não discutiram nada de importante, não têm nada para discutir de importante e de informar os associados. E as Assembleias de Representantes não foram feitas para discutir contas e programas. Deveriam discutir ideias e projetos para depois poderem chegar aos associados. Se é para manter estas Assembleias de Representantes, nós temos que as fazer funcionar também. Olha, esse é um bom ponto. E até vou passar assim a palavra ao Rafael, porque ele esteve e ainda está em funções no Conselho Superior, e o Conselho Superior também tinha as funções da supervisão até há bem pouco tempo, portanto, olhava para a estrutura interna da OSAI e para o seu funcionamento. Qual é que é a visão que tu tens aqui destes órgãos das Assembleias de Representantes? Achas que faz sentido na tua visão? Olha, eu tenho uma visão pragmática que é que efetivamente temos muitos órgãos. Acho que não é um problema especificamente desta direção, nem das anteriores. Nós temos demasiados órgãos e efetivamente há esta dificuldade em perceber qual é a utilidade das Assembleias de Representantes. Nós percebemos que elas de facto as têm, mas talvez seja difícil perceber exatamente no que é que se traduz, ok? Eu conheço melhor o trabalho que ali é feito, até porque tenho bons amigos que fazem parte, neste momento estão com mandato ainda em vigor na atual Assembleia de Representantes dos Solicitadores,
Mas eu tenho esta perfeita noção de que a estrutura é muito ramificada e também isso afasta os associados da própria participação. Por exemplo, aquilo que o Nicolau dizia, que as assembleias não servem só para aprovar contas e não sei o quê, podemos falar também das assembleias gerais. E as próprias assembleias gerais, e há muitos anos que é assim, não é de agora, e tive esta conversa contigo, Rui, no podcast, as assembleias estão viciadas. Não é o caso da Assembleia de Representantes, mas as Assembleias Gerais estão viciadas. Eu acho que podiam ser feitas em 10 minutos. É entrar, pedir às pessoas para se sentarem, tirar uma notinha, ok, está votado, vamos embora. Isto leva a quê? Que a discussão esteja constantemente viciada. Vamos imaginar que agora... Vamos imaginar, não. Efetivamente vamos ter o início do novo mandato. No início as coisas até vão correr relativamente bem, depois entretanto começa a haver alguma contestação, porque sempre é assim, corra bem ou corra mal, a contestação começa a aumentar conforme o mandato vai evoluindo, e depois nós já sabemos que no final a discussão está de tal forma crispada que não se consegue ter uma discussão séria. E séria no sentido, não é séria, a discussão obviamente é séria. Não se consegue ter uma discussão imparcial. Porquê? Porque quem participa na discussão, à partida já tem um interesse direto no resultado final dessa discussão. Como é que isto se combate? Com mais participação de mais associados. Associados que não tenham um interesse direto político e que, de alguma forma, tenham uma distância suficiente para tomar uma participação relativamente àquilo que efetivamente desejam sobre aquela decisão. Nós não podemos ter assembleias em que a tomada de decisão está dependente dos interesses legítimos, não é isso que está em causa, dos seus participantes. E aqui tem que estar em causa o interesse da classe profissional. Só que a classe profissional tem que se manifestar por todos. Os que estão dirigentes, os que querem vir a estar dirigentes, os que não estão, não querem estar, nem nunca vão estar dirigentes. E neste momento essa distância que existe, também fomentada por esta demasiada ramificação dos órgãos da ordem, haver muita gente. Falámos sobre isso, são 140 e tal candidatos de cada lista, sensivelmente, não é? Para todos os órgãos. É muita gente. Nós neste momento temos mais de 10%, ok, agora já não, já foi a primeira volta, mas na primeira volta nós tínhamos mais de 10% dos associados candidatos aos órgãos, que é uma aberração completa. Não tenho nenhuma sugestão clara para isto, porque isto implicava uma reestruturação completa da casa, digamos assim, mas não acredito que numa classe profissional que entre solucionadores e agentes de execução somos sensivelmente 5 mil e qualquer coisa, não acredito que não seja possível ter uma governação interna, chamemos assim, com menos órgãos. Acho que é possível, é preciso uma reestruturação, fazem-se muitas coisas hercúleas, muitas contas, muitas visões, muitos projetos, e acho que a reestruturação da ordem neste aspecto poderia ser interessante. Claro, há coisas que não controlamos, e esta reestruturação dos órgãos que foi feita por imposição da Assembleia da República, quer dizer, este desmembramento do Conselho de Supervisão relativamente ao Conselho Superior fará sentido, é um facto. A forma como foi feita é, de facto, muito duvidosa mesmo. E isso nós não controlamos. O que conseguimos controlar, eu acho que poderíamos ter aí algum tipo de intervenção e reestruturar a casa para a tornar mais eficaz, digamos assim. Uhum. Bom, quanto ao Conselho de Supervisão, a ver se não me esqueço de darem umas palavras sobre isso. Eu acho que até está aqui o Salcedas, que foi eleito para lá. Viva João! Se quiseres também manifestar-te de alguma forma, estás à vontade. E eu até comecei também por pensar que ter um Conselho de Supervisão com o método D'Hondt poderia ser uma coisa muito problemática, mas evoluí no pensamento e hoje em dia acho que é uma coisa positiva. Porque me obriga, lá está, a confrontar-me com um ponto de vista que não vem necessariamente do mesmo sítio de onde vem o meu, me obriga a estar alerta para isso. E também me dá a tranquilidade de poder sempre dizer, não, esperem, mas a Ordem tem um Conselho de Supervisão que viu tudo o que nós fizemos, que nem sequer é só de pessoas eleitas pela minha equipa, composto só por pessoas eleitas pela minha equipa, e portanto ele está lá e deve estar a funcionar. Portanto, até me dá um certo à vontade de poder dizer que aquele órgão tem aquela composição. Relativamente às assembleias, eu concordo muito contigo e eu dizia às vezes que entrava-se na assembleia e já sabia qual era o sentido de voto, porque eu já sei que as pessoas quem é que está para votar num sentido ou quem é que está para votar no outro, mas eu gostava mesmo muito de conseguirmos mudar isso. Claro que não vou ser eu sozinho, as pessoas vão ter que querer aderir a esta vontade,
mas eu vou querer dar o primeiro passo para que isso aconteça e para que nós consigamos ter discussões numa Assembleia em que eu próprio vá com uma proposta, na qualidade de bastonário, se necessário, mas disponível para ajustar a minha proposta, para ouvir o que é que a Assembleia tem para me dizer, e ajustar a proposta em função disso. Porque a partir do momento em que isso começar a acontecer, eu acho que a própria Assembleia também vai ter outra disponibilidade para ouvir. E, portanto, eu gostava muito que nós voltássemos a ter assembleias mais participadas e por isso vamos ter as assembleias por secções, isso é certo. E, criar aquele dia aberto da OSAI para que as pessoas possam ter coisas para fazer e não irem só à assembleia, também pode ser que traga pessoas. Epá, e depois a forma como pomos as discussões em cima da mesa tem que voltar a uma coisa que eu já vi no passado, nos tempos em que nós fazíamos assembleias em hotéis, porque a sede era na José Malhoa, não tínhamos auditório, e eu lembro-me de termos assembleias à pinha, com pessoas lá atrás de pé, depois ficava muito calor, alguns desmaiavam, aquilo era uma animação, e as pessoas queriam falar, às vezes só para se ouvirem elas próprias, mas outras vezes também para dizerem coisas importantes, e mudava-se de opinião. E temos aqui uma colega a dizer também quanto a isto, e pior, com uma série de procurações que são solicitadas através de e-mails em massa. Sim, as procurações, por um lado, são uma facilitação das pessoas poderem manifestar a sua posição sem terem que ir à Assembleia. E geralmente partilham a procuração. Ninguém é obrigado a passar para a procuração também, não é? Só passa quem quer. Hum, e já há aquele limite de 5 por pessoa, não é? Portanto, isso, o regimento já obriga a isso para também não haver um grande abuso. Eu diria que as procurações, na minha opinião, Raquel, talvez não seja o maior dos problemas, porque é uma questão de conforto. Até posso estar doente, não poder ir à Assembleia e ter muito interesse no assunto. Agora, há uma discussão interessante quanto a isto, que é, quando tu passas a procuração, eu passo uma procuração aqui ao Rafael, não é? Porque eu não posso ir à próxima Assembleia da aprovação do orçamento. E a questão é, eu passo-te a procuração para quê? Para tu fazeres o teu juízo na Assembleia e votares em consciência com aquilo que se está lá a passar, ou passo-te a procuração para tu votares contra ou a favor, já com sentido de voto definido. Esta é que é uma questão importante, Exato. não é? Esta é que é uma questão que eu acho que eu vale acho a que é pena. isso que a Raquel quer dizer, ou seja, é mais a forma como são abordados os colegas para a obtenção de procurações. Isto é a realidade. Tu, quando és abordado, é já naquela de temos que nos Retomar. mobilizar porque eles não sei quê, ou temos que nos mobilizar porque eles não sei quê. A discussão é sempre esta. E lá está, o mecanismo da procuração faz todo o sentido, ainda para mais com essa limitação do regimento, mas eu percebo o que a Raquel diz, é sempre a motivação por trás da mobilização das procurações. Porque normalmente não é o representado que indica, olha, eu quero-me fazer representar, portanto, por favor, representa-me na Assembleia. É solicitada a sua representação por alguém, de todos os quadrantes. Okay? Isto vem de todo o lado, não é de quem está agora no poder ou quem deixa de estar. Sempre foi assim, há de ser sempre assim. Mas isso reflete aquilo que falávamos ainda há pouco, que é a motivação para a participação. Mais uma vez, a participação desapaixonada nas assembleias é uma coisa importantíssima. E isto que a Raquel diz reflete, é um bocado como o que tu dizias, Rui, de a comunicação ser muito ativa em momento eleitoral e pouco ativa nos restantes momentos. Nas últimas semanas viu-se. Nós, de repente, durante uma semana, não aconteceu nada. Agora começaram a chegar os boletins de voto. É normal. Nós sabemos que é assim, é normal. Mas para quem está desligado da atividade política, é frustrante. Então o trabalho, e o teu trabalho, quando fores bastonário, é exatamente trabalhar essa comunicação interna para garantir que quem tem este tipo de comunicação muito fluida se sente efetivamente conectado em constância para não acontecer isto, mas eu percebo este ponto da Raquel. É um mecanismo interessante, mas pronto. Eu consigo ter essa discussão e consigo ver os dois pontos de vista. E diz a Alexandra, e também concordo com o que ela diz, que eu já li, não se deve presumir que quem vota contra ou se manifesta numa Assembleia tem interesse além do interesse de querer saber a verdade, uma ordem transparente onde todos os órgãos possam funcionar. Ou seja, também não vale a pena darmos o salto, e acho que tu também não tentaste dá-lo, ou seja, dissemos que realmente as pessoas já trazem uma motivação e a motivação pode ser absolutamente legítima. Não está em causa a legitimidade da motivação. Claro. O que está em causa é a capacidade de, depois na Assembleia, o contexto ser favorável
a que as pessoas mudem de posição ou não. Eu nem disse se E aí estavam já contra ou a participamos todos. favor. Eu nem disse se estavam contra ou a favor. A única Sim, coisa sim, que eu sim, disse contra o foi favor. quem vai, já vai com uma determinada participação e com um determinado interesse, e isso podem dizer o que quiserem. Nas assembleias onde eu tive, claramente isso é notório. Não é em 100% dos participantes, mas é numa esmagadora maioria. Isso é notório. Isso é notório. E está certo. É a política a funcionar. Temos aqui buscar aqueles que não têm interesse nenhum político. É Uhum. só isso. Que aí vamos Sim, sim, garantir sim. uma maior participação e uma maior capacidade. O que é a Assembleia Geral? É o órgão que melhor representa os associados, em teoria. Então vamos meter a Uhum. Assembleia a funcionar, nomeadamente com as secções. Acho que pá, é uma ideia excelente, isso é execuível. Isso o Nicolau já se disponibilizou, certamente a Débora e o Bruno irão fazer o mesmo. Pá, que funcionem as secções para toda a gente participar e que tragamos essas pessoas que estão neste momento desligadas da ordem, que acho que isso é importante. Acho que é Uhum. muito importante. João, estás aí caladinho há muito tempo. O que é que se te oferece dizer? Conta lá, rapaz. Eu concordo com o que o Rafael está a dizer. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos captar a atenção daqueles que estão desligados à ordem e que eles, acima de tudo, se sintam que não são pessoas que estão lá para pagar cotas e que nada mais consigam usufruir ou explanar as suas ideias através da ordem que os representa. Por isso, sem dúvida alguma, Uhum. estou perfeitamente de acordo com o que o Rafael diz. Sabes que isto também parte muito, e eu até te pedi para tu contares a história de como tomaste a iniciativa, porque é parecido, eu na altura disse à forma como eu conheci o José Carlos Rezende. Eu conheci o José Carlos Rezende porque lhe mandei também uma carta, na altura em que ele era candidato, a presidente da Câmara dos Solicitadores, já depois de ter deixado de o ser, tinha passado o mandato do Cunha, com os problemas que nós conhecíamos, e eu via a ordem muito estagnada e mandei uma carta de apoio. E o que acontece é que, para um miúdo, não é? Naquela altura, eu acho que ainda estava até a fazer o estágio da Câmara dos Solicitadores à data, mandas aquela carta e não estás à espera de nada, pensas só, pronto, olha, espero que seja lida, não é? E o que acontece é que do outro lado fui logo pescado. Aquilo foi. Então vamos nos encontrar, quero-te conhecer, e a partir dali chamou-me para fazer uma série de coisas, colaborar com a revista, até que depois até acabo a fazer parte do Conselho Geral como secretário. Mas o que eu senti foi, a partir do momento em que houve uma pessoa que mostrou um interesse novo em envolver-se, essa pessoa foi agarrada, não é? E eu aprendi a ver isto e a acontecer isto comigo e gostava que isto acontecesse no futuro, de ter a capacidade, ou por estar atento às oportunidades, de quando alguém levantar só um dedinho, mindinho assim no ar, a dizer eu gostava de participar, pum, anda cá, já não vais a lado nenhum. A partir de agora já és uma pessoa, e nem é para politizar, nem é para doutrinar num determinado sentido, é para envolver, efetivamente, não é? Para conseguirmos. E eu acho que os conselhos regionais, Nicolau, também tentam fazer este trabalho, não é? Também tentam fazer esta pesca. Sim, claro, conforme eu já tinha dito, quando fazemos o acolhimento aos novos associados, é uma das coisas que nós pretendemos é logo incentivá-los a continuarem a aparecer nas atividades do Conselho Regional, seja nas assembleias distritais e regionais, que têm uma baixa participação, muito baixa Muito baixo. participação, muito baixa. Uhum. Mas tentámos de alguma forma que eles não seja só naquele dia em que vieram conhecer ou as instalações do Conselho Regional ou no Palácio da Justiça no Porto, mas que venham mais vezes e que se interessem por estar connosco, porque é uma forma também de nós nos aproximarmos deles, porque se eles deixarem de aparecer é muito complicado, porque são poucos aqueles que são capazes de levantar o mindinho, como tu dizes, e dizer eu estou aqui. São poucos, porque não sei, mas acho que há um certo receio no início de querer dar nas vistas, percebes? Mas é muito necessário, para haver uma renovação, é necessário que esses colegas apareçam. Ó Nicolau, desculpa interromper, mas só Isso. para dar aqui um reforço nisso que estás a dizer. Muitas das vezes não é a questão de querer ser visto, é o desconforto de alguém que está numa profissão nova. Todos nós, a nível no âmbito da psicologia, nós todos temos perfis diferentes, não é? Uns são mais diretivos, outros mais empáticos, outros mais serenos, outros mais cautelosos, o famoso DISC. Mas quando entramos aqui nesta vertente, nós temos que saber agregar esta malta que tem determinado tipo de perfil mais cauteloso, que são estes que normalmente têm a dificuldade de dar o passo para o desconforto, passar para o outro lado da linha, que é onde está, no fundo, a ação.
e nós temos que consegui-los puxar de alguma maneira. Nós, no nosso programa, algo que fizemos e bem foi falar com pessoas desconhecidas. Exemplo, uma simples chamada, contactar com colegas que diziam: epá, nunca falei com ninguém até à data, não é? O dizer estamos aqui para te ouvir, ou apresentar, eu partilho, aliás, nós conhecemos, certamente recordarás, espero eu, não sei, no Alameda, em que estás na fila para o H3, eu estou à tua frente, eu olho para trás e eu conheço esta cara, olhei e depois sou mau com caras, que eu tenho este problema, que sou mesmo mau com caras, depois fico aqui e fiquei ali a matutar, epá, eu estou a comer aqui o meu H3, estou à espera, mas este senhorzinho aqui atrás também está, por isso, Afinal, deixa-me lá ver de onde eu conheço. afinal, tu ainda te lembras. Claro que me lembro, e vir-me para trás Não e teve um então, meio. Sr. Presidente, como está? E o Nicolau manteve ali, do género, epá, não estou a ver e tal, porque eu também estava a testá-lo, naturalmente, não é? Eu dei-me a conhecer, que é, isto é muito giro, mas a gente quando aborda o desconhecido temos duas maneiras, e uma delas, quando abordamos, como eu fiz diretamente, foi a primeira vez que abordei o Nicolau naquele sentido, que é, então, Sr. Presidente, como é que está? Tudo bem? E ele começou a falar, mas eu não tenho naturalmente o desconforto do género, quem é este gajo? Era aquilo Não que ele estava a pensar. conhecia. Claro, o semblante dele denunciou, não é? O próprio comportamento, mas manteve-se ali e tal, e depois pronto, a conversa fluiu e eu peguei no meu H3 e fui comer. E ele fez o mesmo. Portanto, são pequenas coisas. Eu acho que aqui, acima de tudo, é importante dar a oportunidade das pessoas perceberem que há alguém ali que está lá, que não vai julgar por ser novo, não é? Porque toda a gente vai ter o receio, sobretudo os mais jovens, pronto, por se calhar menos experiência de vida, no sentido de se lançarem mais vezes para o desconforto, hoje em dia são mais apaparicados até pelos pais, não é? Se calhar os mais velhos como eu, não que não pareça, mas já estou a entrar nos entas, se calhar já têm uma abordagem e uma à vontade para se lançar para o desconforto e olha, é o que for, não estou preocupado com o que pensam. É mais importante fazer do que andar a pensar o que os outros acham. Isto por vezes combate-se com uma simples chamada, com um determinado convite mais personalizado. Porque eu falo por mim, eu se calhar muito abertamente nunca tive ou senti a necessidade de ir ao Conselho Regional, porque lá está, nada me chamou a atenção, não tive se calhar uma chamada de género, olha, passe cá, eu se calhar passava lá, não é? E se fazer aquilo a meia dúzia de associados, como quem diz meia dúzia hipoteticamente, se calhar a pessoa vai, não é? Porque já recebeu um convite mais formal. Sim, Pequenas coisas calhar. por vezes pode fazer a diferença. E acho que era importante tentar chegar às células novas e perceber realmente como é que podemos agregar trazendo cá, como dá-nos o teu ponto de vista. Eu Uhum. acho que é por aqui que nós temos que caminhar, de uma vez por todas, para realmente mudar o rumo que todos queremos realmente que mude. Uhum. Muito bem. Mesmo este tipo de situações que nos fazemos, e nós no Caminho Certo fizemos durante muito tempo, e estamos a fazê-lo neste preciso momento, que é estas pequenas conferências. Portanto, como o Rafael há pouco dizia, que é para que ter outros gastos, às vezes com deslocações, quando eu sei o que é que vou lá fazer, ou o resultado que será expectável, não é? Se calhar participar com mecanismos à distância, que hoje em dia é bastante Não, e é mais plausível, fácil não é? tu participares numa coisa presencial depois de já teres tido um contacto digital, não é? Ou seja, Claro. se tu já tiveres visto o Nicolau numa conversa destas e depois ele te falar e te convidar para um evento presencial, se calhar tu, sim, eu já vi uma coisa com o Nicolau, é um gajo porreiro e tal, já é mais fácil, porque senão acaba por ser sempre Claro. o primeiro contacto é mais pesado. Temos aqui a Sandra com uma intervenção, deixa cá ver, creio que o afastamento é tanto dos novos como dos antigos. Isto também é verdade. Estamos a falar muito dos jovens, eles merecem atenção, mas não são só os jovens. Pois nos últimos anos a porta da OSAI fechou só aos associados. Pronto, isto é uma percepção de como tem sido a OSAI nos últimos tempos. Eu também partilho um pouco desta percepção e acho que vamos ter aqui um papel importante de reabrir estas portas, pelo menos de passar muito bem essa mensagem de que as portas estão abertas e de que toda a gente tem que se sentir aqui bem. Eu acho que vamos fazer aqui uma última ronda sobre o que vocês quiserem. Rui, Eu já permite-me não só sei. responder aqui a um colega que mandou-me aqui uma mensagem a propósito de geoblocking, ponto de vista, e se calhar aproveitava Estás à aqui vontade. rapidamente um momento Sim. também só para. Até porque também temos aqui o Rafael, e eu acho que ele também tem uma posição sobre isto, acredito eu, sobre geoblocking e sobre, inclusive, temos plataforma que eu penso que recentemente o L2 é um dos exemplos que já foi levantado, pelo menos para alguns países o geoblocking já é Foi. permitido o acesso. Já foi Eu, pelo menos, tomei levantado. conhecimento a partir de um vídeo do Cláudio Alfaiate. Pelo menos na Bélgica deu. Na Bélgica deu, nos Estados Unidos aparentemente não, em França aparentemente também já deu. Ok. Se desse na União Europeia já não era mal. E acho que não sofremos mais ataques por causa disso, não é? Portanto, continuamos E, seguros.
esse era um ponto que eu precisamente gostava de dar aqui o meu ponto de vista, de alguém pronto, um bocadinho mais ligado, se calhar à parte mais high-tech ou tecnológica, ou mais da segurança informática, e que eu não concordo em nada com o ponto, com, melhor, com a decisão tomada de um determinado geoblocking por dois pontos. Nós temos uma plataforma como o L2, uma plataforma bastante avançada, não é? E que deveria captar investimento estrangeiro, não é? Porque as pessoas querem fazer uma licitação, querem conhecer o produto e por vezes é complicado. Eu mesmo quando tenho em carteira algum investidor que me pede, eu quero lhe partilhar o link e é um problema. E então a solução começa por fazer um print, gravar em PDF, enviar a ficha do produto para a pessoa, não é? E a partir daqui ter ali uma percepção. Por si só limita. Sobretudo à figura do agente de execução, não é? Que tem lá os seus bens, quem criou é para vender e não faz já aqui por si só muito sentido. Depois nós falámos aqui de um geoblocking e tomei mais recentemente conhecimento de uma das posições que tem a ver aqui com a segurança de bases de dados, servidores, etc. O que por si só parece uma falácia. E digo isto porque, se assim fosse, milhares de websites, não é? Milhares de lojas online envolvidas, inclusive com frameworks de open source, não é? De código aberto, chamemos-lhe assim, estava aqui um grave problema, que é andava toda a gente a fazer geoblocking e tudo pelo mesmo prisma estaria bloqueado. Naturalmente, quando existem aqui tentativas de ataque aos servidores, a meu ver, e do pouco que sei, é de uma determinada gama de IPs, não é? Que facilmente quem é administrador de sistema identifica e consegue bloquear essa mesma gama de IPs. Não é necessário, no meu entendimento, fazer um bloqueio, vamos chamar de regional, não é? Para determinado país, Sim. ou genérico, chegar ali e fazer um bloqueio de tudo que é IPs, por exemplo, da China. Naturalmente verifica-se, ou tem-se verificado na Europa, a maior parte das botnets, isto é, redes de robôs, traduzindo, não é? Que fazem ataques, sejam sempre de force, de DOS, que com vista a deixar o servidor subcarregado e por si só, quando é carregado, ele por si só desliga-se, não é? Vai abaixo. Aconteceu isso com grandes plataformas, mas existem aqui mecanismos que, por vezes, até são gratuitos, até um determinado ponto, como por exemplo a Cloudflare, no qual facilmente se aloca o servidor lá e há uma distribuição, digamos, do tráfego. E quando existem estes picos, o próprio sistema em si, quase automatizado, distribui os ataques, não é? Aquilo que se chama o tal alojamento quase em cloud, e que aquilo se vai distribuindo e o sistema por si só funcionaria. E acho que também era interessante termos aqui o Paulo Branco, que também é uma máquina geek disto, que também poderia dar aqui o seu ponto de vista. Portanto, eu não acho por si só que bloquear seja a solução ou a Não. justificação. Quanto muito seria um bloqueio a uma determinada gama de IPs e os ataques fazem parte. Há que ter administradores de sistemas formados para tal, para identificar Ou e bloquear. temporário. Se fosse um bloqueio temporário, também eu concordaria. Não tenho nada contra bloqueios temporários. Aliás, só para o pessoal perceber, isto basicamente é uma configuração da firewall em que se diz não entram os IPs, os pedidos de IPs que venham destes países, ou seja, qualquer país exceto Portugal. Mas essa configuração é uma coisa fácil de mudar. E também é uma coisa que quem quiser atacar verdadeiramente os nossos sistemas não vai ter nenhuma dificuldade em usar uma VPN, como sempre usaria, Por e usar exemplo. um IP português. Portanto, isso não é suficiente justificação, sem entrar em demasiados detalhes técnicos. Mas olha, uma coisa que me deixa feliz, e vai em linha com o comentário que diz aqui o Paulo, é que nós tivemos uma medida com data certa, um compromisso com data certa, que era acabar com o geoblocking no primeiro trimestre. E até já acabámos antes, porque parece que já está a ser levantado o geoblocking. Parcialmente já está. Parcialmente a medida já está a ser cumprida, ainda bem, não, eu fico mesmo satisfeito. Significa que alertámos para o problema, falámos sobre ele e já está parcialmente levantado, ainda bem, é um resultado positivo da nossa intervenção. Fazer aqui então uma última ronda pelos demais. Vou começar aqui pelo Nicolau. Pode ser, Nicolau? Pode ser. Aquilo que desejo é que, efetivamente, a partir de 2025, haja uma maior participação de todos. Os conselhos regionais, de certeza absoluta que serão uma parte na solução e contamos com todos os associados e naturalmente que da minha parte eu desejo que os maiores sucessos à equipa do Rui Simão para constituir o Conselho Geral no próximo mês de janeiro. Muito bem. E eu estou ansioso por trabalhar também contigo e com a tua equipa e sei que vamos entregar valor e também tu reconheço, disse-te desde o início, não é? E também foi uma das razões para não apresentarmos candidatura ao Conselho Regional do Porto, tal como transmitimos logo de início
e, portanto, fico muito satisfeito que nos dês esse voto de confiança. Vamos fazer tudo para estar à altura dele. Rafael, também considerandos finais, conta Olha, lá. tenho primeiro parabéns, Nicolau, que não te cheguei a dar os parabéns pela eleição. Dou também mais uma vez os parabéns a todos os que se candidataram. Acho que é mesmo preciso espírito de missão para a própria campanha e não só para o mandato propriamente dito. Chegámos a falar disso também no podcast. Tu até comentaste que é mais difícil candidatar-te a bastonários do que a Presidente da República. E efetivamente é gratificante estar dirigente, é muito gratificante, mas é muito penoso em muitas situações. Por isso acho que toda a gente que se candidatou, quem ganhou, quem perdeu, estão todos de parabéns. E para quem vai exercer agora estes 4 anos o mandato enquanto dirigente, tem uma missão difícil pela frente, quanto mais não seja pela divisão que existiu nestas eleições. Não sei se é inédito ou não tenho idade suficiente para o saber, mas que foi intensa, foi. E o apelo que eu deixo é que tenhamos todos a capacidade de trabalhar em conjunto, e acima de tudo que se consiga essa maior proximidade com os associados, que se consiga novamente conectar com quem está efetivamente desconectado, até porque o problema de facto está nos dois momentos, está nos jovens que não se chegam a conectar e está eventualmente nos mais velhos que já estiveram conectados e de alguma forma se desconectaram. Portanto, o problema é geral. E deixo essa mensagem também de apelo a toda a gente que vote. Votem como votarem, mas votem. Acho que a participação é importantíssima. Epá, e votem bem. É uma coisa estranha, mas votem bem. Não custa assim tanto. É uma vinheta a assinar, meter dentro do envelope. Há demasiados votos nulos, incompreensivelmente. Por isso, participem, votem. Desejo-vos sorte agora para o dia 6 de janeiro. Que corra tudo pelo melhor para vocês. E, mais uma vez, parabéns pela coragem de terem avançado. Todos os que fazem parte da vossa equipa, os que neste momento ainda estão na corrida e os que entretanto ficaram pelo caminho, parabéns a todos. E parabéns também por estas conversas. Fico feliz que estas conversas existam e obrigado também por me dar aqui este espacinho para falar um pouco convosco. É sempre bom falar sobre estes temas e no que eu puder também contribuir para a nossa ordem. Contribuir agora de uma forma, não tenciono voltar a fazê-lo desta forma tão depressa, mas espero poder ajudar muitas outras nos próximos anos, por isso, parabéns a todos. Obrigado. Olha, diz aqui o Armando também que esta seja a última eleição em papel. Da nossa parte, claramente será a última eleição em papel, não temos dúvidas nenhumas que não vamos voltar a passar por este processo. Mesmo no processo de montagem da candidatura, tudo isso tem que ser simplificado. Aliás, nós também nos comprometemos a rever os regulamentos, sempre numa lógica de funcionamento efetivo, eficiência e reduzir tudo aquilo que seja a perda de tempo, excesso de trabalho para que as pessoas façam uma coisa que é simples, que é aparecer democraticamente, não é? Defenderem projetos democraticamente e, portanto, como é evidente, até para os próprios funcionários, coitados, já passaram pela contagem do dia 6, agora esta vai ser menos violenta, mas é de uma violência, estão ali noite dentro a contar votos à mão, houve sangue envolvido, porque o pessoal corta-se nos dedos a contar os boletins de voto. É de facto um dispêndio de energia, de recursos humanos, de dinheiro, de papel, em termos ambientais, cartas para trás e para a frente. Isto é uma coisa para acabar, parece-me absolutamente claro. E pegando aí numa das coisas que disseste, Rafael, de ser a primeira vez que há, também que eu me recordo, que há 4 candidaturas e até segunda volta, isso até me preocupa um pouco, porque há colegas que se calhar ainda não têm a percepção de que está a acontecer uma segunda volta e que é preciso votar na eleição do bastonário que ainda não existe. Eu recebi muitas mensagens de parabéns, a dizer parabéns, foste eleito. E eu, não, calma pessoal, não fui eleito ainda. E volta tudo a zero. Portanto, recordar que isso é preciso fazer, mas que apesar de haver estas 4, é óbvio que isso representa durante a campanha divisão, necessariamente, de projetos, mas isso acaba tudo no dia 6. Já não há depois candidaturas, depois só há o próximo mandato a cumprir e é preciso ter esta capacidade de ir atrás de todos os que tenham valor a acrescentar e trazê-los. E esse também é o compromisso do caminho certo e não é o compromisso do caminho certo hoje porque dá jeito. É o compromisso do caminho certo desde que nós lançámos esta candidatura. Sempre nos posicionámos assim, sempre chamámos todos a participar. E posicionámos-nos com esta transparência de falar com todos, dar a cara para isso. João, não sei se queres também dizer mais alguma coisa, se está.
Não, só aproveitar, já que estamos na parte, pelo menos eu para me despedir, deixar aqui um voto de um excelente Natal a todos e de um excelente entrada em 2025 e transmitir o meu agradecimento mais uma vez a todos os que votaram em nós e àqueles, claro, que também votaram acima de tudo, que é o mais importante. Muito bem. Amanhã temos uma sessão então que vai decorrer no Google Meet. Eu mandei por e-mail o link, quem quiser participar pode participar, também é um espaço onde se pode intervir. Julgo que esta semana fica tudo resolvido, o que me deixa muito satisfeito, porque vamos para o Natal só a pensar nas rabanadas e na família e nas prendas e nas coisas boas da vida, e isso é uma coisa que nos deve deixar a todos contentes. Epá, e quero agradecer-vos muito, pessoal, por terem aparecido aqui hoje. É incrível termos estas conversas, termos a possibilidade de estar assim num ambiente em que umas vezes concordamos, outras vezes não concordamos, mas estamos todos a conversar e entendemos-nos todos uns aos outros, e acho que é este o espírito que tem que passar. E, portanto, também é um bocadinho já espírito natalício. Boas festas para todos, divirtam-se, e quem quiser aparecer amanhã então também na nossa sessão, apareça, que será certamente bem-vindo. A vocês um grande abraço e obrigado a todos os que estiveram a assistir. Boas festas. Um abraço. Noite. Boas festas a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.